Bueno, bienvenidos y bienvenidas a las personas que nos siguen por las redes sociales. Esta es una conferencia en el marco del Grupo de Trabajo Afrodescendiente y por este medio daremos visibilidad y respaldo a las investigaciones que vienen realizando académicos y académicas afro-latinoamericanas en relación a los pueblos afrodescendientes. Mi nombre es Angie Campos, directora de INAFRO, y estaré acompañando en la moderación. El día de hoy nos acompaña una persona muy respetada en Brasil y muy querida por el equipo de INAFRO, la doctora Joana Celia Dos Passos, y comentaré un breve resumen antes de que ella pueda comenzar con la palestra del día de hoy. La doctora Joana Celia Dos Passos es activista del movimiento, posee una maestría y doctorado en educación, es profesora del Centro de Ciencias de la Educación de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Es miembro de la Red Interuniversitaria Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, la Red ESIAL, y miembro asociada de la Asociación Brasilera de Pesquisadores Negros, ABPN. Integra la coordinación de la Red de Investigaciones Afro-Latinoamericanas RIALA, es profesora en el programa de posgraduación en Educación y en el programa de posgraduación interdisciplinar de Ciencias Humanas y desenvuelve investigaciones en educación y relaciones raciales y acciones afirmativas con el foco en la población negra. Ella va a presentar su investigación, la investigación que realiza alrededor del racismo epistémico. Bienvenida y muchas gracias, Joana. Buenas noches, buenas tardes para ustedes, ¿no? Buenas noches a todos, a todas y a todos, a los y las investigadores de INAFRO. Agradezco mucho la invitación a este diálogo. Nosotros y nosotras, investigadores negros en la diáspora, necesitamos cada vez más de redes que nos permitan ampliar nuestros conocimientos de forma colectiva y también nuestra capacidad de intervención en nuestras universidades y países, principalmente neste momento pandémico. Felicito a Angie y a Jorge por la iniciativa de INAF y deseo una vida larga, produtiva, saudável e afetiva a ustedes e ao Instituto. Começo dizendo que é inerente à narrativa da validez filosófica de ser a validação de uma sola corrente de pensamento, neste caso, euronorte-cêntrica, blanca, masculina e cis-heteronormativa. É a produção de ausências, rachaduras e silenciamento de conhecimentos produzidos por grupos historicamente tratados com subordinação e desigualdade. Racismo epistêmico é a crença em uma universalidade epistêmica como única referência. O racismo epistêmico transforma em inexistentes ou inferiores a los sujeitos e a todas as formas de conhecimento que não se encaixam em la produção eurocêntrica de conhecimento, que é realizada majoritariamente por homens blancos. O racismo epistêmico é o silenciamento de outras epistemologias, o genocídio, o extermínio de corpos, de sujeitos, histórias e culturas a favor de branqueamento cultural, histórico e político de los corpos e los sujeitos. Sin embargo, sempre é importante recordar que os grupos oprimidos têm sua capacidade de agência. Incluso em essa universidade, construem em las grietas, como diz Catherine Walsh,
nas grietas do espaço acadêmico, mecanismos de auto-insubordinação, como estratégias emancipatórias. E este é que precisa ser o foco das nossas investigações. Como resistir e reexistir no mundo acadêmico tão racista. Neste sentido, no caso das universidades brasileiras, a entrada de estudantes negros, indígenas, quilombolas e de escolas públicas empobrecidos, através da ação afirmativa, traz tensões e disputas em esta academia branca e masculina, por sua presença, pero, sobretudo, porque orientam outros conhecimentos que até então não estavam presentes neste lugar. Tensionam os privilégios de los blancos, os privilégios sociais, econômicos e culturais, que fazem que esse grupo mantenha vantagens sobre outros grupos. ¿Sí? Ramon Grossfogel nos tem advertido que o racismo epistêmico funciona através de los privilégios de uma política essencialista, identitária, de las élites masculinas, ocidentais, es dizer, a tradição de pensamento hegemônico de la filosofia ocidental e la teoria social que rara vez inclui a las mulheres ocidentais e nunca inclui las filósofas, los filósofos e cientistas, investigadores sociais não ocidentais. Es dizer, o racismo epistêmico e o sexismo epistêmico têm a mesma base, a instituição de único grupo de poder como voz da autoridade e da verdade, que por basar-se em los paradigmas de la neutralidade e la objetividade, exclui las opiniões de los demás. Daí a necessidade de diálogo com epistemologias feministas negras, a exemplo de Patricia Hill Collins, Angela Davis, Lélia Gonzalez. Por que epistemologias feministas negras? Porque estas epistemologias deslocam a perspectiva teórico-metodológica de análise dos nossos problemas investigativos, das problemáticas que construímos em nossas investigações. E estas epistemologias feministas negras não cabem solamente para investigações sobre o feminismo. Cabem para pensar no universo das investigações. Por isso, são epistemologias. O racismo, o Ramon Grossfogel também diz para nós outras que racismo e sexismo epistêmico é um dos problemas mais importantes do mundo contemporâneo. O privilégio epistêmico de los hombres ocidentais sobre os conhecimentos produzidos por outras instâncias políticas e geopolíticas do conhecimento não somente ha gerado injustiça cognitiva, sino que ha sido um dos mecanismos utilizados para privilegiar os projetos imperiais, coloniais, patriarcales no mundo. A inferiorização do conhecimento produzido por homens e mulheres de todo o planeta, incluindo as mulheres ocidentais, ha dotado a los hombres ocidentais de um privilégio epistêmico de definir que é a verdade,
que é a realidade e que é o melhor para os demais. Esta legitimidade e monopólio do conhecimento de los hombres ocidentais tem generado estruturas e instituições que produzem racismo e sexismo epistêmico, descalificando outros conhecimentos e outras vozes críticas de los projetos imperiales, coloniales, patriarcales que regem o sistema mundo. E é este entendimento que influirá e materializará os projetos neoliberales, militares, internacionais, de direitos humanos, através de mecanismos institucionais universitários, militares, internacionais como ONU, FMI, Banco Mundial. Estatales de toda ordem. Esta autoridade não é democrática porque se impõe sobre a base de uma superioridade, de uma falsa superioridade do conhecimento imposto por la dominação capitalista ocidental do mundo e tem uma história de larga duração. Quatro tipos de genocídios, epistemicídios, têm sustentado as bases de racismo epistêmico para o estudioso Grossfogel. Ele vai dizer que há o primeiro genocídio contra mulheres muçulmanas e judios. O segundo, um outro racismo epistêmico contra os indígenas do continente americano e aborígenes. Depois, contra os africanos e contra as mulheres, as eternas brujas, não? A objetivação e inferiorização do conhecimento de mulheres, negros, indígenas, LGBTQI+, não ocidentais, definidos como outros por la ciência moderna, se traduzem em intentos de estabelecer um pensamento único em la universidade, contraditoriamente um locus privilegiado de produção do conhecimento. Por lo tanto, a destruição de los seres humanos está diretamente relacionada com a destruição de conhecimento. Então, ao exterminar os grupos, os outros, os diferentes, também se exterminam os seus conhecimentos, suas culturas, suas histórias, sua economia, sua tradição, sua língua. As universidades de nossos países seguem dedicadas à formação de uma elite intelectual, que vem de uma elite econômica com privilégios, capaz de influir nos destinos da sociedade. E esta elite não inclui a negros, nem indígenas, nem quilombolas e nem a população marginal. Marilena Chaui, uma filósofa brasileira, assim como Boaventura de Souza Santos, chamam a atenção sobre a necessidade que a universidade do século XXI seja uma pluriversidade. Nesse sentido, é necessário que as instituições sejam capazes de acolher experiências, expressões, conhecimentos e epistemologias distintas às que têm como referência o modelo eurocêntrico da ciência moderna. Se é assim, a pluriversidade ou a universidade já não poderão silenciar o racismo estrutural e institucional também em âmbito acadêmico. Então, estamos vivendo um momento de disputa sobre a função social do conhecimento e, portanto, das universidades. O racismo epistêmico traz explícita uma hierarquia entre os conhecimentos considerados válidos ou conhecimentos considerados legítimos para serem ensinados. Imaginemos que os homens brancos de 5 países, França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos,
dominam todo o campo de estudo em la estrutura acadêmica contemporânea. Estes 5 países, investigadores de 5 países, se constituem nas principais referências teórico-metodológicas das investigações no mundo. Então, vivemos processo que temos chamado de neocolonização do conhecimento. Patricia Hill Collins diz que, dado que são os homens brancos de elite quem dominam as estruturas ocidentais de validação do conhecimento, os temas, os paradigmas e as epistemologias de la investigação acadêmica tradicional estão impregnados de seus interesses. Em consequência, as experiências de las mulheres negras e de todos os afrodescendentes han sido sistematicamente distorsionadas ou excluídas de lo que cuenta como conhecimento. Ángela Figueiredo, uma investigadora feminista negra, baiana, nos diz que a epistemologia blanca de la egopolítica del conhecimento, ao ser normalizada como epistemologia del sentido comum em los espaços universitários, se inscreve como neutra, universalista e objetiva. A perspectiva particular del hombre blanco se erige como o estándar universal de produção de conhecimento, por el que se midem e evaluem todas as demais formas de produzir conhecimento. O homem branco pensa desde uma particular geopolítica e cuerpo política del conhecimento, como homem branco e privilegiado. Sin embargo, em nome de supuesto universalismo, encubre la direção, recorrendo ao mito que lhe permite pensar fora do corpo e fora do tempo e do espaço. Por esta mesma razão, qualquer demanda de los acadêmicos negros que reivindique sua própria geopolítica e corpo política do conhecimento, imediatamente é rechazada por la grande maioria de los acadêmicos blancos como uma perspectiva particular e parcial, quando não la calificam de essencialista. Neste sentido, o essencialismo é uma categoria acusatória que pretende deslegitimar as demandas de los grupos subalternizados. A questão que se planteia hoje já não é pode hablar el subalterno, como provocava Spivak, sino pode escutar la metrópole, como problematiza Raúl Conan. Bueno, los subalternos sempre hablaram, mas nunca foram ouvidos, escutados. Portanto, é hora de mudarmos a pergunta. E se podemos, se a metrópole pode nos escutar, como problematiza Raio Cônio, o que dizemos? O que queremos dizer? Como dizemos? Por que dizemos? Uma orientanda de tese de doutoral de meu grupo de pesquisa, em sua tese que apresentou publicamente dia 5 de março, a Eduarda Souza Gaudio, ela faz traz algumas questões para se problematizar a produção do conhecimento. Diz ela, como superar a colonização em las investigações acadêmicas, já que o resultado da investigação é apresentado em um formato escrito,
se baseia, em sua vez, em um sistema colonial? Como criar possibilidades desenvolver possibilidades que reconozcam outras formas de registro e compartimento e de compartilhar o conhecimento? Por que o estudado não se converte somente solo em objeto de investigação? Como descolonizar nossa investigação com a mesma que é produzida com a mesma estrutura produzida por la colonialidade? Como podemos pensar fora da caixa, e construir outras lógicas de pensar, ser e estar? Em síntese, em que as nossas pesquisas, as nossas investigações se diferenciam das pesquisas coloniais. Penso que esta é uma questão muito importante para os grupos de pesquisa afrodescendentes ou feministas, grupos estes que se constituem de sujeitos que até agora são considerados como los outros. Se somos los outros, precisamos buscar construir outras formas de produção de conhecimento. Então, ouso apresentar algumas estratégias de resistência e resistências em la academia. Primeiro, é importante repensar e avaliar a função social da universidade, que tem sido gestionada através de financiamento estatal. A universidade deve formar líderes que representem a diversidade racial e étnica do país. O silêncio sobre o racismo no mundo acadêmico brasileiro é um silêncio que é imposto por la academia branca. A academia branca se impôs a si mesma e à la sociedade durante mais de um ciclo sobre sua realidade interna de exclusão racial. Dentro da academia se ativam constantemente poderosos e eficientes mecanismos de dissimulação e silenciamento do racismo. E as ações afirmativas em Brasil têm tensionado com este racismo acadêmico permanentemente. Ângela Figueiredo nos diz que a importância de um outro aspecto de resistência é quando Ângela Figueiredo nos diz que a importância de uma epistemologia feminista negra decolonial que se rebela frente às normas previamente estabelecidas, rompendo fronteiras e colocando os sujeitos que historicamente han estado em las margens em el centro da produção do conhecimento. Então, sair das margens, ocupar o centro. Por isso, ocupar o centro para dizer o que queremos dizer para o centro. Nilma Lino Gomes, investigadora negra brasileira, nos disse que os intelectuais negros assumem um compromisso político e acadêmico porque creem que o que produzem e escrevem não se reduz à interpretação da realidade segundo uma teoria específica ou uma lista de conceitos. Em realidade, sua produção tem um objetivo mais audaz: a emancipação social e a impugnação de los incômodos análises científicos baseados no mito da democracia racial. Portanto, conhecer experiências baseadas em perspectivas que transgredem as noções eurocêntricas e que se realizam justamente crítica a elas é potencialmente transformador. Assim entender que
existe uma perspectiva negra decolonial brasileira, diz Nilma. Significa reconhecer a los hombres e mulheres negros como sujeitos e a seus movimentos de emancipação como produtores de conhecimentos válidos, que não só podem tensionar o cânone, sino também indagar e aportar outras perspectivas interpretativas. Para concluir minha participação, trago também Bell Hooks, que vai nos dizer que, sem pensar, não é possível pensar em trabalho intelectual como algo divorciado da política da vida cotidiana. E ela diz: converti-me em intelectual porque era este trabalho que me permitia compreender minha realidade e o mundo que me rodeava, afrontar e entender lo concreto. Esta experiência proporciona a base de minha compreensão de que a vida intelectual não tem por que levarmos a separado da comunidade, sino que pode permitir-nos participar mais plenamente em la vida de la família e la comunidade. Então, com estas possibilidades finais que les trago, quero dizer finalmente que o que nos desafia neste momento como investigadoras, negros e negras, é pensarmos como fazer investigações não coloniais. Em que medida nossas pesquisas rompem com esta perspectiva colonialista na produção de conhecimento. Os instrumentos de pesquisa que utilizamos, as metodologias que utilizamos. Será que estes instrumentos e metodologias servem para qualquer tipo de pesquisa? Será que eles são universais, como tentam nos dizer sobre as epistemologias? Isso tudo está em discussão, principalmente neste momento, a partir de grandes pesquisadoras e pesquisadoras feministas, e que, volto a dizer, da importância das epistemologias negras feministas para colocar em debate as formas de produção do conhecimento que possam ancorar a partir de nós outras, a partir de nossos lugares de fala, de nossos lugares de enunciação, outros modos possíveis de se produzir conhecimento. Então, a América Latina, falar a partir de nossos países de América Latina, é deste lugar colonizado, com processos de colonização violentos, mas também de muita resistência indígena e negra. É deste lugar, é destas mulheres que precisamos produzir conhecimento no século XXI. Gracias. Muchas gracias, Joana. ¿Qué tal palestra? Definitivamente nos dejas con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos investigaciones no coloniales desde nuestros propios espacios? Esperamos que estas reflexiones compartidas puedan abrir nuevos cuestionamientos para quienes nos encontramos en este camino académico. Agradecemos a quienes nos acompañaron por Facebook y les invitamos a seguir en contacto con INAFRO por medio de nuestras redes sociales. Saludos afrodiaspóricos.